Salve, turma! Sejam bem-vindos ao nosso canal da Língua Portuguesa. Aqui é o professor Márcio Lázaro com as orientações de que você precisa para compreender como vai cair língua portuguesa no concurso nacional unificado. Principalmente aqueles que prestarão concurso para cargos de nível superior, prestem muita atenção nesta aula para vocês não se iludirem com a falsa ideia de que não vai cair língua portuguesa na prova para os cargos de nível superior. Vai cair sim. Portanto, vem comigo. Você que vem sonhando em ocupar um cargo público, em ser servidor público, o que é muito bom, eu, como servidor público, posso garantir isso a você. O concurso público nacional unificado é uma grande chance para você realizar o seu sonho. No dia 10 de janeiro, o governo federal publicou no Diário Oficial da União os editais, 8 editais, destinados à seleção de candidatos para o provimento de cargos de nível superior e médio. As inscrições começam às 10 horas do dia 19 de janeiro e vão até às 23 horas e 59 minutos do dia 9 de fevereiro. E as inscrições devem ser feitas no site oficial do concurso, que é este que vocês estão vendo aqui do lado. O CPNU, Concurso Público Nacional Unificado, será executado pela Fundação Sesgran Rio, uma banca examinadora já bem conhecida entre nós. E se você, por acaso, não conhece a Sesgran Rio, nunca fez concurso executado pela Sesgran Rio, eu sugiro que invista parte do seu tempo de estudos resolvendo questões de provas anteriores, para se familiarizar com aquele jeitinho da banca examinadora. Bom, voltando aos editais. Como eu disse para vocês, são 8 editais, e cada um deles está relacionado a um bloco temático, que corresponde a um grupo de áreas de atuação do servidor público. Os blocos temáticos de 1 a 7 são de cargos de nível superior, e o bloco temático 8 é exclusivamente para cargos de nível médio. Se você quer saber se existe uma área de atuação boa para você, entre no site oficial do concurso e veja os editais. São muitas áreas com um número expressivo de vagas. Portanto, vale a pena investir nesse concurso. Mas a grande dúvida que meus seguidores dos diferentes canais vêm colocando para mim é a seguinte: professor, não vai cair língua portuguesa na prova dos cargos de ensino superior? Lá no edital do ensino médio, eu vi língua portuguesa, mas em nenhum edital de ensino superior tem língua portuguesa. Vamos lá. O concurso nacional unificado trouxe uma inovação no que diz respeito à língua portuguesa. Para não deixar nada confuso, eu vou precisar tratar a matéria em 2 grupos diferentes. Primeiro, eu vou explicar para você como será a prova de língua portuguesa para os cargos de ensino superior. Depois eu explico como será língua portuguesa nas provas para cargo de ensino médio. Vejamos então primeiro a língua portuguesa na prova para cargos de ensino superior. A primeira etapa do concurso é a de qualificação técnica. Essa etapa é composta por prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, que serão aplicadas no mesmo dia, no dia 5 de maio. Como será a prova objetiva? Ela terá 70 questões de múltipla escolha, cada questão com 5 alternativas, A, B, C, D, E, com uma única resposta possível. Dessas 70 questões, 20 são de conhecimentos gerais e 50 de conhecimentos específicos. Tais conhecimentos gerais e específicos estão relacionados lá na parte de conteúdo programático de cada edital. E é exatamente aqui que, a meu ver, está a grande inovação. Entre os conhecimentos gerais e específicos de nenhum bloco temático de 1 a 7, a língua portuguesa. Ou seja, não haverá aquele formato de prova de língua portuguesa que costumamos ver nos demais concursos. Uma parte da prova chamada língua portuguesa com um número X de questões. Então, se vocês odeiam língua portuguesa,
erguei as mãos e dai glória a Deus, pois aquela prova típica de língua portuguesa, de fato, não haverá. Mas, como a alegria de pobre dura pouco, a merda ainda está por vir. Nessa primeira etapa do concurso, além da prova objetiva, o candidato fará uma prova discursiva. Ambas as provas, como eu já disse, serão realizadas no mesmo dia e estão previstas para o dia 5 de maio de 2024 apenas. Então você tem 3 meses pela frente para estudar o suficiente para ter um bom desempenho nesse concurso. E vale a pena, vou repetir, investir nos estudos para esse concurso. Mas como será a prova discursiva? A prova discursiva, também de caráter eliminatório e classificatório, será constituída de uma única questão dissertativa sobre um conteúdo, um assunto previsto para sua prova dentro do conteúdo programático. Essa prova discursiva vai valer 100 pontos. E como a banca fará a avaliação do seu texto? Segundo o edital, metade do valor dessa prova será atribuída em relação à capacidade de um candidato tratar os conceitos, as técnicas e as atividades próprias da sua área de conhecimento. Ou seja, metade do valor será atribuída ao conteúdo do texto, a maneira como você tratou o problema. A outra metade do valor da prova discursiva será atribuída quanto ao uso do idioma, ou seja, a banca vai avaliar a sua proficiência em língua portuguesa, no que diz respeito aos conhecimentos ortográficos, gramaticais e textuais envolvidos na construção de um texto de acordo com a norma padrão. Portanto, meu amigo, minha amiga, vai cair língua portuguesa na prova discursiva para os cargos de nível superior? Sim. A prova discursiva vai valer 100 pontos. 50 pontos são relacionados ao domínio da língua portuguesa. Então não fica com essa ideia de que não vai ter cobrança de língua portuguesa na prova do Concurso Nacional Unificado para cargos de nível superior. Vai sim, e essa cobrança vai vir bonita lá na prova discursiva. Então, o que eu sugiro aos candidatos às vagas para cargos dos blocos temáticos 1 a 7? Treinem muito como fazer uma redação. Treinem como elaborar um texto dissertativo, como fazer a introdução, como fazer o desenvolvimento, como fazer a conclusão de um texto dissertativo. Treinem técnicas de coesão textual. Estudem os mecanismos coesivos, ou seja, os meios que podemos usar para fazer a conexão das partes do texto. Treinem técnicas de coerência textual, ou seja, estudem como você deve construir um texto respeitando os princípios básicos da coerência, como o princípio da não contradição entre as ideias colocadas no texto. Estudem como deve ser construída a relação do que se diz no texto com aquilo que está fora do texto. Estudem as técnicas necessárias para você construir um texto com uma progressão de ideias adequada, de modo que você evite ficar repetindo a mesma informação sem sair do lugar. E, no que diz respeito à gramática, estude os tópicos gramaticais necessários para fazer a correção gramatical do texto. Ortografia, pontuação, acentuação gráfica, emprego do acento grave e concordância verbal e nominal. São pontos importantíssimos a que você deve dar uma atenção especial na construção de um texto. Bom, vamos tentar compreender agora como será a prova de língua portuguesa para os cargos de nível médio, cargos que estão previstos no edital do bloco temático 8. A primeira etapa do concurso para cargos de nível médio é também a de qualificação técnica. Essa etapa será composta por uma prova objetiva e outra prova de redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Como será a prova objetiva? Ela terá 60 questões de múltipla escolha, cada questão com 5 alternativas, A, B, C, D, E, com uma única resposta correta para você marcar. Dessas 60 questões, 15 serão de língua portuguesa, 15 de noções de direito, 15 de matemática e 15 de realidade brasileira. Os conteúdos de cada uma dessas matérias estão lá no edital do concurso, para os cargos do nível médio.
o edital do bloco temático 8. Dessa forma, no concurso para os cargos de nível médio, haverá uma prova específica de língua portuguesa, com 15 questõezinhas. E o que vai cair nessa prova? O edital formalizou o conteúdo programático de língua portuguesa em 10 tópicos. Primeiro item, compreensão de texto, sempre presente nas provas, interpretação de texto. Segundo item, organização textual dos vários modos de organização discursiva. Terceiro item, coesão e coerência textuais, sempre presentes nas provas hoje em dia. Terceiro item, ortografia. Quarto item, classe, estrutura, formação e significação de palavras. Quinto item, derivação e composição. Sexto item, oração e seus termos oracionais. Sétimo item, estruturação do período. Oitavo item, classes gramaticais de palavra, aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos. Nono item, figuras de linguagem, linguagem figurada. E o 10º item, pontuação. Ou seja, a porra toda. A banca conseguiu colocar nesse elenco toda a gramática e um pouco mais. Mas, já que a banca previu esta merda toda para a prova de língua portuguesa, o que eu sugiro para você? As provas de língua portuguesa da SESGRAN Rio focam principalmente a interpretação de texto e questões referentes à construção textual. Portanto, estude muito interpretação, coesão e coerência textuais. Estude os tipos textuais: narração, descrição, dissertação, argumentação, injunção e, principalmente, pegue as provas anteriores da SESGRAN Rio e exercite seus conhecimentos por meio delas. Este é o melhor caminho que você deve seguir: conhecer a banca, macetar a banca. Em relação à parte de gramática, eu sugiro que você dê uma atenção especial a alguns tópicos: ortografia, acentuação gráfica, emprego do acento grave, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal e colocação pronominal, pois são os tópicos de gramática mais recorrentes na prova da SESGRAN Rio. Vejamos agora como será a prova de redação. A prova de redação também terá caráter eliminatório e classificatório e vai valer 100 pontos. De acordo com o edital, o candidato, preste muita atenção nisso, deverá elaborar um texto dissertativo argumentativo sobre o tema proposto, dentro de um número de linhas que o edital não apresentou. A quantidade de linhas só virá explicitada no dia da prova. Eu sugiro, de todo modo, que você treine fazer um texto dissertativo argumentativo com a quantidade de linhas geralmente sugerida em outros concursos, de 25 a 30 linhas. Mas só no dia da prova vamos saber, de fato, em quantas linhas o candidato deverá construir o texto. Outra questão muito importante da prova de redação é que você precisa ficar atento aos critérios que serão adotados pela banca para a correção do seu texto, para evitar produzir erros em relação a esses critérios. De acordo com o edital, o seu texto deverá, primeiro, estar adequado ao tema proposto, ou seja, seu texto deve tratar do assunto proposto na prova. A redação que fugir ao tema vai receber nota 0. Segundo critério, seu texto deve estar de acordo com o tipo de texto solicitado. Você deverá produzir um texto dissertativo argumentativo. Se você fizer uma narração, uma descrição, um poema, vai receber nota 0. Terceiro critério, o seu texto deve ter emprego apropriado dos mecanismos de coesão, referenciação, sequenciação e demarcação das partes do texto. Isto é importante que você faça cada parte do texto cumprir seu papel discursivo. A introdução deve ter a apresentação do problema e a sugestão de uma tese. O desenvolvimento deve conter uma série de raciocínios e argumentos para levar à defesa da sua tese. E a conclusão deve conter a retomada da tese e a ratificação do seu ponto de vista. E, se for o caso,
a apresentação de uma proposta de intervenção, uma proposta de solução para o problema. Quarto critério: pelo seu texto, você deverá demonstrar capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente, de forma lógica, os argumentos relacionados ao tema. Ou seja, as ideias não podem ser jogadas de qualquer jeito, elas precisam estar bem organizadas. Seu texto não pode, por exemplo, ter declarações que entrem em contradição entre si. Seu texto não pode afirmar algo que não tenha relação com o mundo real. Seu texto deve ter uma progressão de ideias de modo que o examinador perceba que você não ficou ali enchendo linguiça. Então, dê uma atenção especial a esse quarto critério. E o quinto critério: você deve demonstrar pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Isto é, a banca vai avaliar se você consegue fazer uma adequação vocabular na produção de um texto dissertativo argumentativo. A banca vai avaliar se você sabe ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, regência e colocação. E é por isso que eu sempre digo, saber gramática é muito importante para saber escrever bem um texto. Então, não menospreze a gramática. E o que eu sugiro para você para a prova de redação? O mesmo que eu sugeri para os candidatos aos cargos de nível superior. Treinem como fazer um texto dissertativo argumentativo. O que não falta no YouTube é aula sobre texto argumentativo. Então, é ter a paciência de sentar, acomodar o fiofó e estudar. Afinal de contas, estudo é o caminho mais legítimo e honroso para o pobre mudar de vida. Portanto, foca o estudo e siga em frente. Estude sempre, estude muito, e todos os seus sonhos vão se realizar. Bom, turma, é isso. Foi bom estar com vocês nesses minutinhos e eu espero ter conseguido fazer você compreender como vai ser cobrada a língua portuguesa no concurso público nacional unificado. Será a nossa primeira experiência, não saberemos como as coisas vão de fato acontecer, mas é sempre bom levar em consideração as nossas experiências prévias com concursos anteriores para prever mais ou menos como a coisa vai acontecer. Então, como eu já disse, estude, estude muito, porque vale a pena. Ser servidor público é muito bom. Eu sou professor de 2 redes públicas. Eu sou professor da Prefeitura Municipal de Cabo Frio e da Prefeitura Municipal de Macaé. E não arredo o meu pé mais do serviço público. Foca e você vai conseguir. Beijo, professor. Até a próxima aula.